Olá pessoal, estamos aqui, em defesa da Biblioteca de Alexandria, novamente para evitar essa queima de tudo que é intelectual vindo do governo do Bolsonaro, Recentemente vocês viram certamente a ministra, o poço de sabedoria Damares, aquela mesma que viu Jesus na goiabeira, que disse que menino veste azul e menina veste rosa, essa mesma ministra falou que o erro dos cristãos foi deixar a teoria da evolução entrar nas escolas, e ficar a cargo dos cientistas. Então, assim, gente, a gente está enfrentando uma verdadeira batalha contra a idade das trevas, E aí, não bastasse esse absurdo completo, porque a própria biologia, ela não existe, simplesmente não existe sem o estudo da evolução, sem a teoria da evolução, E aí o energúmeno, o Silas Malafaia, aquele pastor que só fala gritando, que não tem argumento nenhum, saiu em defesa da ministra, porque pouco depois que ela falou esse absurdo, esse completo nonsense, o Marcos Pontes, que também é o ministro desse governo, ele saiu em defesa da ciência, o astronauta, e disse que ciência e religião não deveria se misturar e que a teoria da evolução é uma ciência bem fundamentada, E aí o Malafaia então saiu em defesa da ministra, atacando o Marcos Pontes. Então assim, o Marcos Pontes não respondeu, até porque ele faz parte do governo que diz Deus acima de todos, mas eu vou fazer a resposta ao Silas Malafaia, Vamos lá. Ele começou com o seguinte tweet, no dia 10 de janeiro de 2019, falando assim, um aviso ao ministro Marcos Pontes sobre a evolução. Se a teoria da evolução fosse uma verdade comprovada, se chamaria lei da evolução. As leis da ciência são verdades comprovadas, que não mudam. As teorias são verdades relativas que podem mudar a qualquer hora. Então, Silas Malafaia, você não entendeu nada. Na ciência, lei e teoria, quando você vai estudar filosofia da ciência, você vê que é só uma nomenclatura. As chamadas leis das ciências não são comprovadas, como você diz, e também estão passíveis, sim, de mudança, Eu estudo muito o David Hume, que é o filósofo que eu estudo no mestrado. E o Hume, ele é categórico, ele é considerado assim uma base para a filosofia da ciência, em afirmar que a gente não tem como saber se o futuro vai repetir o passado, Então quer dizer, não importa se eu tive 1 milhão de casos me mostrando um mesmo efeito, uma mesma situação, a partir do passado, nada me garante que o próximo evento será igual. Quer dizer, eu tenho apenas a confiança no hábito, A gente não tem como ter essa certeza. Mesmo a chamada, vamos supor, lei da gravidade, Se eu soltar aqui agora esse celular, a probabilidade, se eu for julgar pela experiência, é óbvio que é que caia. Tudo que está ao meu redor aqui está tendo a influência, dessa força que a gente chama da lei gravitacional. Agora, quem garante que no próximo segundo vai acontecer um evento no universo, que essa lei vai mudar? Nada garante. Então, assim, tudo que a ciência chama de lei é tendo bases empíricas, recorrentes, mas não significa que é imutável, Então, nesse sentido, a teoria da evolução e qualquer outra lei da ciência, ela está no mesmo patamar. Quando você vai afirmar que uma delas é comprovada, você está dando um passo metafísico insustentável. Então, assim, filósofos da ciência conhecidos como o Popper, por exemplo, ele diz que ele vai trabalhar a ideia do falsificacionismo exatamente para evitar essa situação de falar que algo pode ser comprovado, Então o Popper vai falar o quê? Não tem como você comprovar nada. Na visão de Popper, o máximo que você pode fazer é falsificar, Ou seja, mostrar como, a partir da experiência, dado um evento na experiência, que uma teoria não é verdadeira. E mesmo isso vai ser questionado em certos pontos por outros filósofos da ciência. Mas a ideia do falsificacionismo é muito importante, Que a gente percebe a nossa limitação. Ou seja, pode acontecer um evento na natureza, a qualquer momento, que desqualifique uma teoria, que desqualifique uma lei.
né, desqualifique uma ciência. Então, quer dizer, quando a gente observa o universo e cria uma teoria, ela é útil enquanto está sendo utilizada, ou seja, enquanto a gente consegue observar a coerência com o mundo observado. Mas ela não quer dizer que seja uma comprovação, né? Pode acontecer um evento que a falsifique. Então o máximo que a gente consegue dizer é o quê? Essa teoria X não é válida. Agora, afirmar que uma teoria é comprovada ou que uma lei é comprovada, isso é um absurdo. Por exemplo, para ficar claro para quem não tem essa familiaridade com a filosofia da ciência, um exemplo bem legal é sobre os corvos. Se a gente pensar assim, todos os corvos são pretos. Isso é uma teoria, isso é uma lei, se vocês quiserem, a partir da experiência. Agora, isso é comprovado? Isso é uma verdade absoluta? Isso é impossível ser mudado? Claro que não. Pode ser que no futuro, ou em algum lugar, mesmo em algum outro planeta, né, exista um corvo branco. E aí? Então, a minha tese, a partir da experiência, que todos os corvos são pretos, ela é só momentânea. Entende? Já não é uma comprovação. Agora, se surgir um corvo branco, eu posso falsificá-la. Ou seja, não é verdade que todos os corvos são pretos. Por quê? Porque houve um corvo branco. Entende? Então, isso é um completo absurdo. Um completo absurdo, Silas Malafaia. Você não tem... Lei e teoria, nesse sentido, é a mesma coisa. Não existe comprovação absoluta de nada. A teoria da evolução, ela é totalmente adaptável, totalmente corroborada pela experiência. Assim como as leis da física. Entenda isso. Não se comprova nada na ciência em absoluto. A sua crítica é patética. Vamos para outro tweet dele. Criação ou evolução? Ele pergunta. Se a criação é uma teoria, a da evolução é pior ainda. Existem mais evidências na natureza para a criação do que para a evolução. Nossa, não dá. Quando foi que surgiu um indivíduo, um espécime do nada? Deus disse, vou criar. A gente viu surgir lá um bicho. Qual que é essa evidência para a criação, gente? Aonde já se viu isso? Né? Submeta-se às duas, as seguintes leis, e você verá. As leis da biogênese, causa e efeito, primeira e segunda lei da termodinâmica. O resto é conversa. Nossa, ele não entendeu nada. E quando ele cita essas leis aqui, parece dar um ar de saber, né? Mas é um completo nonsense. A teoria da evolução, ela não ficou só no que o Darwin disse. O Darwin foi um gênio, inclusive ele se inspirou no filósofo que eu comentei, o David Hume. Né? Ou seja, observar a experiência para formular hipóteses. Né? Então, a teoria da evolução, ela mesmo antes da genética, que é o que a gente chama hoje do neodarwinismo, né? Essa teoria ela já era extremamente robusta, porque quando você observa a natureza, você vê que certos indivíduos são extremamente adaptados àquele meio. Né? Então a ideia é o que? Quando há um indivíduo com uma característica diferente, por exemplo, digamos que ele tem um pescoço maior, ou que ele tem os braços mais fortes, ou que ele tem a pele mais clara ou mais escura, então assim, a partir disso, isso, né, é a ideia da adaptação ao ambiente. Né? Então o indivíduo que ele vai ter mais facilidade para se alimentar, né, ou para camuflar de predadores, ele tem mais chance de sobreviver. Então essas características dele seriam mais fáceis de ser passado adiante. Então com o passar do tempo, e a gente está falando aqui, né, de milhões de anos, né, com o passar desse tempo as espécies vão mudando. Né? Então quer dizer, de uma geração para outra, às vezes a gente não vai ver tanta diferença, mas quanto mais um determinado tipo de indivíduo tem facilidade para o quê? Passar os genes adiante, para a prole, né? Aquela característica tende a sobreviver mais e tende a ser uma hegemonia. Né? Então, isso é observado na natureza, ou seja, qual daqueles indivíduos daquele grupo tem mais facilidade de procriar, de passar os genes adiante. Né? Só que o que pegava na época do Darwin é que ele não sabia qual era, ele não tinha uma teoria
formulada para responder como que os indivíduos passavam a ter novas características. Ou seja, você tem, né, digamos assim, cavalos. Por que um determinado cavalo tem um pescoço maior ou é mais forte? Ele não sabia. Hoje, né, a ciência desenvolveu muito e a teoria da evolução é relacionada diretamente com a genética. Então, pelas mutações genéticas, era o que faltava lá no Darwin. E isso a gente corrobora o tempo todo com diversos testes, com diversas espécies, até com vírus. A gente percebe essa mutação ali praticamente de forma imediata, né? A replicação do vírus ele se transforma muito rápido, o vírus da gripe é um desses, né? Então, assim, uma vez que há transformação, que há diferença entre espécimes da mesma espécie, ou seja, indivíduos dentro de uma espécie, com o passar do tempo, aquelas características que se adaptam melhor ao ambiente tende ao quê? Tende a ter mais chance de sobreviver e passar os genes adiante. Aí a gente passa a pensar ao longo do tempo como isso vai transformando as espécies, né? Por isso que às vezes até o termo evolução não é exatamente o mais correto, porque a evolução dá aquela ideia de estar seguindo algo melhor. E na verdade não é algo melhor, é mais adaptado, né? Mais adaptado ao ambiente. Então, assim, negar isso é negar todas as evidências. Até os tratamentos hoje, por exemplo, para câncer, toma como base essas teorias, né? Porque o câncer é uma mutação genética. Vários tipos de câncer são assim, né? Então, a questão da teoria da evolução, ela não é uma mera, vamos falar assim, hipótese nesse sentido de tirado da cartola. Não, você consegue ter várias evidências na experiência, que é o que a justifica, né? E é curioso que assim, ele confunde totalmente a teoria da evolução com a biogênese, ou seja, com a origem da vida. A teoria da evolução nunca falou de origem da vida. Para a teoria da evolução, não interessa como a vida surgiu. Isso é uma outra hipótese, é um outro trabalho. A teoria da evolução, ela vai argumentar a partir da experiência como as espécies desenvolvem, né, a partir da vida. Ou seja, a vida, a teoria da evolução vai explicar essa diversidade de indivíduos, de espécies que a gente tem. Agora, essa teoria não fala nada de criação e ele confunde tudo. A ideia de biogênese mesmo, vamos lá. Louis Pasteur ele fez uma experiência, né, na qual ele estava fazendo um teste para ver se a vida surgia a partir de elementos químicos, ou seja, sem vida. E na teoria e nos experimentos que ele fez, ele conseguiu demonstrar que aquelas hipóteses levantadas para dizer, né, que a vida estaria surgindo de materiais não vivos era equivocada. Mas o que o pastor fez aí era só mostrar, então, que aquilo que eles estavam julgando ser vida surgindo não vivo estava errado. Naquele experimento estava errado. Mas isso não é uma comprovação, né, da biogênese, que não existe essa possibilidade, ou seja, né, de ser vivo nascer de algo não vivo. Não se sabe exatamente o que causou o início da vida, mas isso não é, de forma alguma, razão para se crer que foi um criacionismo. Até porque isso seria a falácia do apelo à ignorância, né? Não se sabe. Então, quer dizer, agora ele está falando, né, que em matéria de teoria, o criacionismo teria mais evidência. Eu repito, que evidência? Que evidência de criacionismo? Vocês já viram algum ser criado nada? Então essa ideia da biogênese é um completo nonsense que ele está abordando aqui. Quer dizer, a biogênese, a lei da biogênese que ele está colocando, na verdade, não é uma prova que a vida não nasça, não surge de algo não vivo, né? É só uma demonstração a partir do que as pessoas estavam alegando ser o caso. Ou seja, né, estavam alegando ter uma prova de vida surgindo do não vivo. E o pastor mostrou que não era o caso. Então permanece a incógnita. Então você não entendeu nada, Silas Malafaia. Você não entende nada, você só fala gritando. Se você tirar o seu grito e deixar os seus argumentos, você não tem nada. Aí depois ele vai falar de causa e efeito, né? Novamente, o David Hume, ele mostra pra gente de forma praticamente cabal que a gente não tem como dizer que um efeito segue-se necessariamente de uma causa. O que a gente tem é uma conjunção constante, ou seja, o evento B
segue-se imediatamente do evento A. Mas você não tem o acesso a esse poder ou força oculta, como o Hume diz, que gera, né, o que faz a chamada ligação entre causa e efeito, né? Então, na verdade, assim, é aquela ideia, né? A gente, pelo hábito, pela experiência, a gente julga que um evento seguirá outro. Por exemplo, né, você come o pão e acredita que vai alimentar. Por quê? Porque sempre alimentou. Mas não tem uma razão última que garanta, né, que sempre será assim. Né? A gente tem o quê? Evidências fortíssimas para tomar essa posição e agir com ela, né, a partir dela. Porque é o melhor que a gente tem, é os dados da experiência. Mas isso nunca vai ser uma verdade absoluta. Então essa ideia de causa e efeito relacionada ao que ele está comentando é um absurdo. Ou seja, qual que é a causa e efeito que ligaria Deus a criar as espécies, a criar os animais, a não ser a Bíblia? O cara está acreditando em Gênesis, gente. O cara está acreditando em Adão dando nome para os animais, em cobra falando. É isso que o sujeito está querendo contrapor a teoria da evolução. Faça-me o favor. Aí depois ele vai falar da primeira lei da termodinâmica. Nossa, a primeira lei da termodinâmica, na verdade, é contrária a ele. Né? A primeira lei da termodinâmica diz, né, um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho. Então quer dizer, na verdade, ele está tentando usar isso daqui para questionar a origem da vida. Novamente, a teoria da evolução não tem relação com a origem da vida. A origem da vida é outra coisa. A teoria da evolução você vai discutir como as espécies se transformam e viram várias espécies a partir de um ser vivo, a partir de um antepassado comum. Igual as pessoas costumam falar, assim, o homem veio do macaco. Isso daí é mostrar que você não entendeu nada. Na verdade, a gente tem um antepassado em comum com os outros primatas, que parecem com a gente, com mamíferos. Então é assim que funciona, não tem nada a ver com a origem da vida. Né? Mas a ideia aqui diz então, né, que se um sistema não pode criar ou consumir energia, né, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra. Então quer dizer, a criação aqui está refutada, né? Se um sistema pode criar ou consumir energia, o que é isso que criou o primeiro ser vivo? Né? Então, mesmo na biogênese, está completamente equivocado ao trazer aqui a lei da termodinâmica. Então quer dizer que é o quê? É o passe mágico de Deus. Pum! Mas a lei da termodinâmica está dizendo que nenhum sistema pode criar, né? Não sei para criar energia, é aquela ideia, né? Que a energia ela vai se transferindo, ela não cria, ela passa da figura A para a figura B novamente, né? Então isso aqui na verdade depõe contra ele. Ele está usando uma teoria que eu repito, que ele nem sabe o que diz, ele certamente não sabe o que significa, mas ele está usando algo que depõe contra ele para dar áreas de saber. E da segunda lei da termodinâmica, eu também nem vou estender muito aqui, mas ela vai falar o que? As condições para que tal possa ocorrer, né? Só vou ler aqui um pedacinho assim para a gente ter uma ideia, né? Como ele está vinculando nada com nada. A segunda lei da termodinâmica diz então: a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo. Mais sensivelmente quando uma parte de um sistema fechado interage com outra parte. A energia tende a dividir-se por igual, até que o sistema alcance um equilíbrio térmico. Ou seja, o que isso tem a ver com biogênese? Para refutar a hipótese de que pode-se surgir algo vivo de algo não vivo. A gente não tem como refutar isso. Embora não tenha comprovação que seja o caso, né, é uma hipótese válida. O que a lei da termodinâmica diz aqui é simplesmente, a segunda lei está dizendo, as condições para que tal ocorra a partir da experiência. Que a gente sabe como funciona essa troca de energias. Agora, o que isso tem a ver para refutar ou comprovar a origem da vida? Né? E aí, vai lembrar isso, a ideia... Então é basicamente isso. As teorias que ele está chamando aqui para defender a bobagem que ele está fazendo é um completo nonsense mesmo. Por fim ele diz, né, num outro tweet: a teoria da evolução tem mais de religião do que ciência. Sinceramente. Como não tem comprovação, você precisa acreditar nela com um detalhe: tem que ter mais fé do que acreditar na criação. Tudo veio do nada, passou por processos que ninguém sabe
e riu, ele tá rindo, kkkk. Nossa, os processos da teoria da evolução, nesse sentido que ele alude aqui, tudo é comprovação da teoria da evolução. Ou seja, né, a comprovação a partir da experiência. Se tomar a experiência como base para comprovar as nossas crenças, tudo demonstra a transformação das espécies. Né? A própria ciência da genética, a gente, nos laboratórios, né, a gente tem assim, como eu disse, micro-organismos principalmente, a gente percebe que eles têm a mutação muito mais rápida que a gente, né, essa adaptação também ao ambiente. Né? Então assim, todas as espécies têm essa relação com o ambiente, isso daí basta a observação. Então nesse sentido que ele pede aqui, você precisa de estudar Silas Malafaia, basta estudar. Aí você vai ver, nesse sentido que você pede, temos comprovação. Agora, que comprovação a gente tem sobre criação? Alguém já viu, você estava andando na rua, pum, surgiu um elefante cor-de-rosa do nada do seu lado? Um rinoceronte verde? Aonde, ou algum animal, você já viu algum animal sem fazer tudo surgir? Deus criou, pá. Se você não tem a resposta para a biogênese, ou seja, para a origem da vida, que não tem nada a ver com a evolução, que é outra coisa, a evolução diz a partir da vida, né? Então, se você não tem a resposta para a biogênese, a gente tem ali algumas teorias interessantes, mas você não tem uma resposta final. E isso, novamente, não é motivo algum para se crer em algum mito qualquer. Né? A gente vai lá, tem a imaginação de que os indígenas aqui do Brasil diziam para a criação do mundo, das espécies, do homem. Tem o que as tribos africanas diziam, tem o que os nórdicos diziam, tem o que os judeus diziam, que é o Gênesis da Bíblia. Não passa disso, é uma imaginação. Né? Vamos imaginar, foi assim que aconteceu. Então, gente, é um completo absurdo. A escola, a ciência, ela vai trabalhar a partir da experiência, não a partir de achômetros, a partir de mitos. A ciência é uma verdade absoluta? Claro que não. A gente não tem como eu já disse, né? Não tem como você provar que alguma coisa seja uma verdade absoluta. Mas a experiência é tudo que a gente tem, e é daí que nasce a ciência, é daí que nasce toda a utilidade da ciência, né? E para fechar, eu fui uma vez numa palestra de um cara que, claro, é infinitamente mais inteligente que o Silas Malafaia, até porque não precisa de esforço para isso, que trabalha exatamente sobre isso, que é o Marcus Erbelin, né? Ele trabalha sobre ele defende a ideia do Intelligent Designer, né? Que é o criador para o universo. E esse texto eu contraponho todos os pontos que ele apresentou na palestra, mostra aí, né, como as afirmações, as conjecturas deles são descabidas, são pura metafísica, né? E aí eu termino com isso, gente. Como professor, eu peço que todos vocês, toda a sociedade, né, a gente não aceite isso, né? Se você é um religioso, tudo bem, né? Agora você realmente quer que as escolas andem anos-luz atrás de tudo que a gente chama ciência, de tudo que a gente tem na experiência, de tudo que a gente já chegou, né? Então, assim, a gente não pode aceitar esse desgoverno, né? Então, unidos, vamos continuar resistindo a esse retrocesso, né? Vamos resistir a esse governo e mostrar que a gente não é estúpido como eles. É isso aí, até a próxima.